no presente que se encontrava Paulo, marcada pela fidelidade nas provações. Então, essa bateria de versículos, o assunto é esse aqui. Hoje nós vamos tratar da importância da palavra. Em resposta, tem o juízo. Resposta aqui. A vindicação. Lembra que nós estamos diante de uma vindicação? Onde Paulo está reclamando a recuperação do ministério, a justiça divina, julgando as ações humanas. Então, ele está pedindo que Deus derrame juízo sobre as ações dos homens que estão contrários ao ministério, para a preservação do ministério. Vamos começar aqui, então, no 2:13. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Do 2 ao 3, do 13 ao 16, ele vai falar da questão do Evangelho, da palavra dentro de você. E outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, esta que está dentro de você, está vendo? A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, dentro de você quem? O que crê. Voltando um pouquinho no capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver que isso já tem uma plataforma ali atrás. Com efeito, nos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, aqui está tratando o quê? A recepção da palavra e a postura de obediência, de fidelidade nas formações. Bem? A igreja tem sido fundada sobre a palavra. A palavra é a semente da salvação. Precisamos ter plena consciência disso. A semente da salvação é a palavra de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas inventando métodos onde a palavra do homem está sendo colocada para convencer as pessoas. Mas não é a palavra do homem. Tem que ser a palavra de Deus e o agente do Espírito Santo. Não tem outra forma. Então a igreja tem sido fundada sobre a palavra. Porque a palavra, além de trazer a salvação, ela também capacita nós vivermos para Cristo. E esse, acho que não só é um desafio para a igreja tessalônica, mas continua sendo um desafio para nós, para as nossas vidas, para a nossa igreja. Com capacidade de suportar sofrimento por amor a Ele. Agora, a maneira como o cristão trata a Bíblia é a maneira como ele demonstra a consideração a Jesus. João, capítulo 5, versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem enviou. Perceba, por que aqueles religiosos, no tempo de Jesus, não estavam conseguindo manter a palavra de maneira permanente neles? Porque não havia fé. Esse é o ponto. Não havia fé, eles não criam. Não tendes a sua palavra permanente em vós. 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim.
Muitos julgam que na palavra tem vida eterna. Mas notem que estes a quem o Senhor Jesus está confrontando, eles julgam que a palavra contém a vida eterna, ao mesmo tempo eles não creem. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Note, o que está acontecendo ali? Não há uma entrega genuína. Não há uma entrega real. Eles eram apenas religiosos. Tratavam a Bíblia religiosamente. Tratavam das coisas religiosas. Mas não queriam saber de Cristo. E essa é a condição que estava ocorrendo na igreja de Tessalônica. Os inimigos infiltrados estavam causando situações. Isso está trazendo uma certa preocupação ao apóstolo. Salmos, capítulo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ó. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui nós podemos ver que o salmista está integrado, ligado, desfrutando da palavra de Deus e percebendo o quanto Deus trabalha na vida dele mediante a palavra. E esse é o alvo. É isso que tem que ser alcançado. Voltando lá no nosso texto, 1 Tessalonicenses 2:3. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra, aqui, essa palavra recebido tem dois sentidos em aplicação. A palavra que de nós ouvistes, ou no sentido aqui de aceitou de Deus, porque eles falam que é a palavra de Deus, certo? E o segundo sentido, acolhestes não como palavra de homens, ou seja, acolheu de bom grado, com alegria. Então aqui, ele está usando uma conjugação verbal diferente. São duas conjugações. Uma apontando para escutar com os ouvidos e outra apontando para escutar com o coração. Ambas as situações estão conjugadas. Ou seja, ouviram a palavra e também aceitaram em seu interior, assimilando em sua vida. Então tudo é uma questão não apenas de a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas isso trazer transformação prática na vida diária. Esse é o ponto aonde, lá em João, que nós vimos, os fariseus estavam fazendo. Para exemplificar isso, Marcos, capítulo 3, versículo 1. Um texto que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Vamos ver. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Já viram pessoa que tem ressequida?
Fica só a pele e o osso. Né? 2. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. Então, armaram uma isca lá. Puseram o aleijado lá, num lugar visível. Vamos ver agora o que Jesus vai fazer. 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Nota, Jesus percebeu a cilada e ele não quis se esquivar da cilada. Vem para o meio, à frente de todos. 4. Então lhes perguntou ao povo que estava querendo armar a cilada: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, o povo de coração duro, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Notem que aqui, aquilo que o homem poderia fazer era crer e obedecer. Estende a mão. E ele curou. 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Aqui nós estamos vendo o aspecto prático. O Senhor capacitou o homem da mão ressequida a obedecer, ele estende a mão, ele creu e ele foi curado. Então, o que eu estou querendo levantar aqui? Que Deus opera, Ele capacita as nossas vidas para cumprir o seu propósito. Ele tem um propósito. Quem pode anular o propósito somos nós mesmos, como eles. O que eles queriam de Jesus? A morte, matar Jesus. Isso não muda a atitude das pessoas quando não se envolvem de fato, de verdade, com Jesus. Na verdade, são como aqueles homens religiosos na sinagoga, mas na verdade com o desejo de matar Jesus. E aí eu pergunto: o nosso dia a dia, o seu dia a dia, tem sido cumprir os propósitos de Deus ou matar Jesus na sua vida? Ser apenas um religioso? Essa é a questão que está em jogo aqui. Voltando para o nosso texto. 1 Tessalonicenses 2, 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios. Note, nós somos Tessalônica, terra gentílica, e os patrícios gentios estão perseguindo as mesmas coisas que eles, das igrejas irmãs, por sua vez sofreram dos judeus, lá na Judéia. Então ele está comparando as duas situações. E tem mais uma questão aqui. Mesmo esses patrícios estão sendo manipulados pelos judeus a agir em conspiração com a igreja. Quando Paulo começou a pregar o Evangelho, os judeus estavam até ouvindo, até o momento que ele falou que ia pregar para os gentios, aí acabou com isso. Essa é a questão. Existe uma antipatia, uma aversão aos gentios. Aversão essa que Deus mudou o propósito do coração de Saulo, transformando-o em Paulo, para que ele, um judeu fariseu, fosse o missionário entre os gentios.
Nossa, o próprio Paulo quebrou essa barreira. Então, o Senhor capacitou a Paulo a fazer o propósito. E não é só Paulo que tem propósito. Eu e você temos propósito na Igreja de Deus. Aqui não está falando, vamos para 15. Vamos primeiro ler o texto dizer. 15. As quais, não somente, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Está falando aqui dos judeus. Tá? Vamos lembrar que teve todos aqueles 6 julgamentos conduzidos por eles e a crucificação de Jesus. 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Vamos compreender um pouco essa primeira parte. Aqui ele não está falando dos sofrimentos normais da vida. Sofrimentos como enfermidade, dores, tristezas. Mas está falando do sofrer como cristão. Tem existido algum sofrimento na sua vida como cristão? Esse é o questionamento. Deus garante que nós vamos sofrer para ser cristão. Bem diferente do evangelho da prosperidade que tem sido pregado. Aonde mar de rosas, tudo. Coisa não é assim. Para você viver o cristianismo autêntico, vai haver reação contra você. E Jesus sabia disso. João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Jesus está sendo claro. O mundo vai nos odiar. O que eu fico bobo de ver são irmãos e igrejas que procuram trabalhar junto com o mundo. Trabalho conjunto com o mundo. Pode tal coisa estar coerente com isso? Pode tal coisa estar harmoniosa com a vida cristã? Não. O mundo odeia o Senhor Jesus. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ele não vai. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eles odeiam Jesus e eles odeiam o cristão verdadeiro. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Em que sentido? O mundo rejeita a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra de Jesus. E vão continuar rejeitando a nossa palavra. Vai haver rejeição. Note que isso não bate com o entendimento doutrinário que tem sido pregado. O mundo amilenista, eles pregam no triunfo da igreja, que o evangelho vai ser proclamado pelo mundo e o mundo vai ser conquistado pela palavra. Será? Será que é isso que Jesus está falando? Versículo 21.
do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Eles não têm conhecimento de Deus. E ignorância não é desculpa. 22. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então o que está vendo aqui? O pecado deles se tornou maior. Por quê? Porque eles estavam rejeitando, eles não estavam ouvindo a palavra do Senhor. A importância da palavra. 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Não existe. Quantas e quantas religiões negam Jesus? Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Fica patente a rejeição mundana. Vocês têm visto alguns lances desse tipo lá na Olimpíada? Exatamente. Eles odeiam, gratuitamente odeiam. Voltando ao nosso texto lá, versículo 15, 1 Tessalonicenses 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também os perseguiram, e não agradam a Deus, que são adversários de todos os homens. Aqui não está implicando em antissemitismo. Não estamos fazendo dos judeus nossos inimigos. Por quê? Porque na fé cristã não tem lugar para isso. Por quê? Vamos lembrar. Lá em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem. Não abençoarei os que te amaldiçoarem. A quem? Israel, a nação. Jesus é judeu. Os primeiros cristãos eram judeus. Quando vemos a carta de Paulo aos Romanos, ele é claro, primeiro é judeu, depois é gentio. E nós vemos o ministério de Paulo nessa sequência também. Ele chegava numa cidade e ia primeiro na sinagoga, depois via os discípulos. Então não existe um espírito antissemita contra judeu. Embora na Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães usavam cintos com dizeres que a Igreja Católica passou para eles para matar judeus, porque crucificaram Jesus. Não tem isso na Bíblia. Mas, diante desse povo judeu sendo usado para denegrir a pessoa de Jesus, para impedir que o Evangelho chegue, Paulo está vindicando, tá? Isso nós vamos ver, versículo 16 agora. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Estão pecando, estão continuando pecando, estão enchendo a taça da ira de Deus. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. O que aconteceu? Anos 70, destruição de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 10, vai falar também dessa questão da ira. 1:10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles estão debaixo da ira vindoura, que é prometida para eles, a tribulação. Sobre eles e sobre o mundo inteiro, mas sobre eles especificamente. A última semana das 70 semanas de Daniel sobre o seu povo, Israel.
Muito bem. Deixa eu só ver que hora eu vim para os minutos aí. Então Paulo, na vindicação, está reclamando a preservação do ministério, o juízo. Então aqui nós vemos a ira vindoura e vemos isso inclui uma ira quase que presente logo após a destruição do templo. Versículo 17. Então note a importância da palavra dentro de você, rejeitada pelos incrédulos, em especial os judeus, e agora atacada por Satanás. Vamos lá. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém no coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Notem que aqui, sendo mãe e pai, como nós vimos, espiritual, Paulo se sentia órfão deles. Ele sendo mãe e pai espiritual, os Tessalonicenses, como ele não estava conseguindo ir visitá-los por causa da oposição e da perseguição, ele estava se sentindo orfanado. Por quanto tempo? Breve. Que brevidade de tempo é essa? Que ele não está se referindo à ida física dele, em Tessalônica. Ele está se referindo àquilo que nós aguardamos estar em breve com o Senhor. E lá ele está com os irmãos. E aqui nós podemos ver que quando estamos proclamando a palavra de Deus, e nós vamos ter uma campanha de evangelismo, eu espero que os irmãos também estejam tentando evangelizar as pessoas, independente da campanha. Satanás se levanta em oposição. Já vimos isso em 2 Coríntios, né? Que o Deus desse século, ele não quer que a palavra chegue. Usando todos os recursos que lhe são possíveis. Então, Satanás, ele quer usar todos os recursos. Quais são os recursos que são possíveis a ele? Seus demônios e seus discípulos, seus servos, seus falsos profetas, os incrédulos, os ímpios e os crentes menos avisados. Como assim? Mas um crente não é selado pelo Espírito Santo? É. Mas um crente pode ser manipulado por Satanás. Eu já dei essa ilustração para os irmãos. O ímpio tem um vazio dentro de si. Então, ele pode fazer o papel de um fantoche. Satanás entra dentro do corpo e manipula de dentro para fora. Mas ele pode ser também aquele movimentado com o barbantinho pelo lado de fora. Qual é o nome daquele? Não, ventríloco, marionete. O crente pode ser marionete. Satanás opera por fora dele. Ele é usado por Satanás, manipulado por Satanás. Isso pode ocorrer. E como ocorre? Quantas e quantas vezes você percebe numa palavra o que está por trás? É manipulação. De vossa presença, não porém no coração, como tanto mais dependente do santo, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Então, Satanás faz tudo o que é possível, mas Deus sempre vence o mal. Sempre ele vai vencer. Ué, mas se Paulo não chegou aos Tessalonicenses, então Satanás venceu, ele conseguiu impedir. Engano, Paulo não pôde chegar, escreveu uma carta
que está aqui na Bíblia, que chegou a eles e a todos nós, abençoando muito mais pessoas que como ele tivesse ido. Sempre o Senhor é soberano. Ele não vai deixar de ser soberano hora nenhuma. Ele permite o mal, mas o mal está ligado à soberania dele. Versículo 19 diz, vimos aí, né? 19. O 18, por favor. 18, por favor. Por isso, quisemos vir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Mas a carta chegou. A ele e a nós todos. 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso tudo? Que eles, a igreja de Tessalônica, representam a sua esperança de receber o galardão. Está falando de glória, com letra minúscula. A glória dele, como pregador, como alguém que vai ser recompensado por cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Aqui, a palavra, volta ao versículo 19. Jesus tem sua vinda. Aqui o termo grego é parousia. Isso, parousia, está se referindo sempre à presença do Senhor aqui. E ela é usada em 4 momentos específicos. No arrebatamento, a presença dele no arrebatamento, para conduzir a sua igreja. Após o arrebatamento, vai haver o quê? O tribunal de Cristo. Não para julgar o crente, mas para julgar as obras do crente. Como dispensacionalistas, nós cremos na prestação de contas. É a hora que vai ser feito o balanço. E lá é que aqueles que foram fiéis vão receber galardão. É disso que Paulo está se referindo. Na sua vinda, a parousia. Então ele está se referindo. A parousia tem início no arrebatamento, tem sequência no tribunal, segue para a segunda vinda aqui presente, parousia aqui, no estabelecimento do reino terreno messiânico, aonde o reino milenar, regido pelo filho de Davi, Jesus, vai ocorrer. E no final do reino milenar, Satanás é solto, o mundo acaba em fogo, e novamente nós vemos a parousia no trono branco, no juízo final, onde todos os ímpios e incrédulos da história humana vão ser julgados um a um e lançados no inferno. E aqueles que estão em Cristo vão desfrutar do estado eterno. Na presença de nosso Senhor Jesus e sua vinda, sua parousia. Não sois vós, não são vocês, igreja? Então Paulo está se exultando, agradecendo a Deus, porque Deus está cumprindo nele o propósito. E Deus não tem só propósito para Paulo, ele tem propósito para nós. Você está cumprindo o seu propósito no seu meio, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, com seus parentes, com seus amigos? Ah, mas eles não querem ouvir Jesus. Não vão querer mesmo, acabamos de ver.
O mundo odeia. Temos que enxergar a importância da palavra. Sem a boa semente não há salvação, meus irmãos. Se nós recuarmos, se nós nos acovardarmos, se nós acharmos que vou manter amizade com eles, aí você vai ter um amigo indo para o inferno. Mas ele vai achar ruim. É melhor ele achar ruim no começo e ter a oportunidade de ter a mudança de vida e ser uma nova criatura, do que ter a condenação eterna, porque nós, eu quero ficar meio alheio e tal, eu não gosto assim de clima de desavença. O mundo vos odeia, eles odeiam a Cristo, eles odeiam a palavra de Cristo. Todos. Eles precisam ser resgatados dessa condição. E quando você não permite que a palavra seja límpida até eles, não tem chance. Eu fico bobo de ver como as pessoas muitas vezes querem entrar de tal forma pelas portas do fundo, dando uma água que não é pura. Passa um ribeirãozinho logo ali. Alguém tem coragem de ir lá e pegar um copo d'água e beber? Não. Por que tem coragem de dar água suja, então, para as pessoas? Não a limpa. A verdade. Mas a verdade dói. Meus irmãos, é a verdade. E se não doer, tem algum problema. Porque o homem está condenado em seus delitos e pecados. E essas chagas purulentas têm que ser cavadas pela espada do Espírito. E todo pus, toda sujeira tem que sair apertando, cavando com a espada. Não tem outro meio de chegar na salvação. É pela palavra. Mas você está sendo radical. Não. A Bíblia é assim. As coisas, a realidade é essa. Temos que cumprir o propósito do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Da minha curiosidade, que bom. Quem que eu vou falar isso? Eu estudei quarto ano primário. Ali você passou um texto, eu não dizendo. Vocês falam. Perseguir-me a mim. Perseguir-me. Ainda mais hoje. É de João. João. Porque ele está fazendo uma oração sacerdotal. Perseguiram-me a mim. Isso. Aí é ele que está falando. É ele que está falando. Não é João que está falando de Jesus. João está reportando o que ele falou. Jesus falou. Perseguiram-me a mim. Também estudei pouco. Uma minha é só mais mudança. Só para confirmar que o negócio é contra ele. Ele põe uma ênfase para nós compreendermos que é isso mesmo. Eles odeiam a palavra, odeiam Jesus e não querem saber. E continuam assim. Esse é o mundo incrédulo. Tá? Ela é rejeitada pelos incrédulos, a palavra, e atacada por Satanás. O hebraico e o grego. É isso. Eu achei que não percebi que. Não é ênfase mesmo. Jesus tinha esse costume de falar isso. Em verdade, assim. Uma ênfase, na verdade. Né? Ok, vamos ficar em pé, vamos orar? Claudinho, faz uma oração aí. Pega o microfone e faz uma oração.
Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, essa noite de estar aqui na Tua presença, ouvindo, Senhor, da Tua palavra, nos alimentando dela, Pai. Que a Sua palavra possa nos trazer crescimento, Pai, espiritual, nos dar alicerce, ó Pai. Que possamos vir a nos render a Ti cada dia mais, ó Pai, e fazer a Tua vontade. Ser, ó Deus, com a Tua igreja e com aqueles também, ó Pai, que não puderam estar aqui na Tua casa, Senhor. Vá de encontro a cada um deles, ó Pai, tratando suas doenças espirituais, tratando na carne também, ó Pai. E que o Senhor possa nos acompanhar, Pai, pelos nossos lares, em segurança, Senhor. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, e a superabundante graça do Senhor Jesus, e a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia do nosso encontro, Senhor, na parousia. Gratos por tudo isso. Assim seja com a nossa igreja. Amém. Amém. Irmãos,